A quase 6,7 mil milhões de quilômetros do Sol, existe um pequeno mundo escuro que já foi o nono planeta do Sistema Solar. Hoje, Plutão é oficialmente um objeto transnetuno. A sonda New Horizons, da NASA, alcançou um mundo até então desconhecido logo após pousar no planeta. Os dados foram surpreendentes e a NASA publicou as primeiras fotos reais de Plutão. Agora estamos entusiasmados em acompanhá-lo em uma viagem a um dos corpos celestes mais incomuns do nosso sistema solar. Imagine-se desembarcando da nave espacial em Plutão, pisando pela primeira vez em um misterioso mundo sombrio na vastidão. O Sol brilha como uma bola pequena e escura no céu. O mundo estranho e frio em que você se encontra está coberto por uma grande sombra. Nasceu em escuridão. Você explora a rocha peculiarmente frágil e porosa. O mundo está quieto, muito quieto. Mesmo em baixa gravidade, o movimento é difícil. A gravidade é apenas 0,063 vezes a da Terra, fazendo-a saltar como uma pena. Você tem dificuldade em progredir neste planeta. Seus sapatos estão equipados com pesos e pontas para mantê-lo em uma posição segura na Terra. Com grande esforço e dificuldade, você conseguiu se abaixar para obter um espécime de rocha. Você então sobe de volta na cápsula espacial e pousa em outro lugar do planeta. E não se esqueça de coletar mais amostras. Você tem treinado duro para esta missão há anos. Eu estava preparado para esta situação. No geral, isso reduz a gravidade e a superfície gelada do planeta. Plutão é estranho, é escuro, mas lindo. É um lindo momento estar neste mundo pequeno e gelado, longe do Sol. Poucas horas depois, a missão terminou. Devido à temperatura superficial de 213°, ele só pode permanecer lá por um curto período de tempo. Você tirou mais algumas fotos do Sol e iniciou sua viagem de volta. Se alguém pousasse no sistema solar exterior de Plutão pela primeira vez com pouca luz, seria assim. Durante o dia, pouca luz entra neste corpo celeste. O Sol é uma bola amarela fraca à distância. Durante muito tempo, pensou-se que Plutão estava tão longe que era um reino morto, um nome falso para rocha e gelo, mas algo surpreendente aconteceu. A uma distância de cerca de 40 UA, Plutão é o corpo celeste mais próximo, o chamado corpo transnetuniano. Plutão foi o nono planeta desde a sua descoberta em 1930, mas foi rebaixado a planeta anão em 2006, recebendo o nome de uma série de planetas anões recentemente descobertos, orbitando a nossa estrela na borda externa do nosso sistema solar. Escuridão. O fato de Plutão ter saído da classificação oficial dos planetas foi uma decepção para muitos. Pouco se sabe sobre Plutão desde 1930, mas todos estão familiarizados com o fato de que existem 9 planetas principais. Durante muito tempo, ninguém suspeitou que mais planetas anões seriam descobertos no cinturão de Kuiper. Eles são ligeiramente menores que Plutão. Devem ser feitas escolas para classificar estes e muitos outros objetos recentemente descobertos como planetas ou para definir os seus limites. Como Plutão está mais próximo de um planeta anão do que os seus vizinhos, eles decidiram retirar a Plutão o seu estatuto de planeta. Desde então, foi oficialmente denominado Espaço-Terra 134340. É quase irônico que Plutão apareça com um charme único logo após seu rebaixamento. Na realidade, são muito difíceis de detectar, e mesmo nas imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta anão aparece como um disco castanho, difuso, sem detalhes de superfície. Como era impossível estudar adequadamente Plutão à distância com um telescópio, a NASA enviou uma sonda não tripulada a Plutão no ano em que a sonda New Horizons foi derrubada. A pesquisa levou 9 anos e 8 meses para atingir seus ambiciosos objetivos. Quando finalmente atingiu o seu objetivo em 2015, a New Horizons começou imediatamente a trabalhar e surpreendeu mais do que apenas os cientistas.
A sonda coletou 6 GB de informações em um período muito curto de tempo e demorou mais de um ano para enviar essa enorme quantidade de dados de volta à Terra. Os pesquisadores estão atualmente analisando os dados. Até então, ninguém tinha visto a superfície de Plutão, e de repente, o mundo colorido e altamente ativo foi revelado a cientistas curiosos. Imagens impressionantes das diversas estruturas superficiais do planeta revelaram atividade geológica inesperada. Embora a New Horizons não tenha conseguido atingir o núcleo do planeta, estas leituras forneceram pela primeira vez dados para tirar conclusões sobre a composição do planeta. O modelo resultante mostra que Plutão tem um núcleo sólido com cerca de 1.600 quilômetros de espessura, composto por uma mistura de diferentes materiais e elementos. A camada superior consiste em água gelada e rocha. A crosta de gelo tem até 300 quilômetros de espessura. Pode haver água líquida sob a concha gelada de Plutão. Formações geotérmicas ativas e vulcões de gelo indicam um núcleo quente. De acordo com a hipótese, o núcleo de Plutão gera calor suficiente para derreter parte do seu manto gelado. Neste caso, oceanos salgados e tóxicos contendo grandes quantidades de amônia dissolvida podem estar escondidos nas profundezas da superfície do planeta. Ao contrário da Terra, os processos geológicos em Plutão são menos dependentes de água, gelo e rochas. Em vez disso, o planeta movimenta pedaços de gases cristalizados, como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Planeta com coração. Sua jornada pela superfície de Plutão começa na região de Tomball, a região mais impressionante e mais bem estudada. Uma grande área da região equatorial do planeta lembra um coração e é informalmente chamada de coração de Plutão. Sua área de cerca de 2.300 km² ocupa cerca de um quarto de toda a superfície do corpo celeste. O coração é dividido em uma parte clara e uma parte escura à esquerda. A esquerda forma uma paisagem chamada Sputnik Planum, ou Sputnik Planitia. O Sputnik Planum tem 1.490 quilômetros de diâmetro, e os mapas topográficos mostram que é uma área vasta e plana composta por espessas camadas de gelo de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólido. Este material possui cores vivas. Isto significa que algumas partes da área refletem até 90% da luz que entra. Na verdade, não existem crateras, indicando que a área ainda é geologicamente jovem. O Sputnik Planum provavelmente se formou quando Plutão colidiu com um grande objeto há cerca de 100 milhões de anos. O impacto criou uma grande cratera que mais tarde foi preenchida com material do interior do planeta ano quente, criando uma estrutura celular única, ou favo de mel, que estava extraordinariamente viva. A comparação com dados observacionais do novo telescópio espacial James Webb mostra que a estrutura mudou significativamente nos últimos 8 anos. Isto representa atividade geológica contínua. A paisagem é limitada por cadeias montanhosas relativamente altas. A cordilheira Hillary Montes, a oeste do Sputnik Planum, não é a maior cordilheira do Sistema Solar, mas é bastante grande, com cerca de 3 quilômetros de altura. Está localizado na parte sul do coração e pode elevar-se mais de 6 quilômetros acima do nível médio da superfície do planeta anão, formando a cordilheira mais alta de Plutão. Essas rochas podem ser compostas principalmente de gelo. Nas baixas temperaturas de Plutão, o gelo é tão duro quanto a rocha. Mas ao sul, depressões profundas cercadas por enormes cristas de gelo e camadas de rocha constituem o exterior de Plutão. Esta é uma evidência clara de atividade vulcânica criogênica. As rochas circundantes são provavelmente material editado solidificado de erupções antigas. Graças às novas imagens coloridas, pode-se conhecer detalhes sobre a composição química das erupções e, assim, descobrir também como Plutão está estruturado internamente. A parte oriental de Tombaugh é mais escura e a paisagem é mais antiga.
As crateras têm provavelmente bilhões de anos e foram criadas por impactos de asteroides ou cometas. Ao contrário do Sputnik Planum, não há sinais de desenvolvimento geológico ativo nesta área. Se você continuar para o leste ao longo do Equador, encontrará uma série de pontos escuros chamados mácula. A paisagem aqui é cortada por altas cadeias de montanhas que se estendem por centenas de quilômetros. A forma como a mácula se forma ainda é um mistério para os cientistas. Acredita-se que a cor escura seja causada por uma combinação da cratera de impacto e da colina. Os ácidos são compostos de substâncias orgânicas complexas que produzem radiação de alta energia em moléculas simples na atmosfera de um corpo celeste, afetando suas propriedades ópticas. Saímos do mundo cruel de Terra e seguimos para o norte. Existe um vasto vale ao redor do Polo Norte de Plutão. Como o eixo de rotação de Plutão está significativamente inclinado em relação ao seu ponto orbital, esta região é a mais brilhante da Terra. Plutão sempre se move em direção ao Sol com o Polo Norte. Acredita-se que isto se deva ao facto de a densidade da atmosfera de Plutão ter triplicado nos últimos 30 anos, apesar da sua distância crescente ao Sol. É possível que a radiação solar faça com que o gelo de nitrogênio evapore e depois se acomode perto dos polos, entrando na atmosfera do planeta. Caronte. Há uma boa razão para os movimentos estranhos de Plutão. Isso ocorre porque sua órbita tende a oscilar em torno de seu foco graças à lua de Plutão, Caronte. Caronte é bastante grande, com um diâmetro de aproximadamente 1.202 quilômetros. O próprio Plutão tem um diâmetro de cerca de 2.366 quilômetros. Ambos orbitam um ao outro a uma distância média de 19.000 quilômetros. Embora Plutão seja claramente anterior ao par, eles estão mais próximos de um sistema binário do que os planetas e luas. A sua dança espacial foi gravada pela primeira vez pela New Horizons e agora faz parte de uma investigação intensiva. Caronte é muito grande para uma lua e é semelhante a Plutão em muitos aspectos. A superfície é mais escura. Saímos do mundo cruel de Terra e seguimos para o norte. Existe um vasto vale ao redor do Polo Norte de Plutão. Como o eixo de rotação de Plutão está significativamente inclinado em relação ao seu ponto orbital, esta região é a mais brilhante da Terra. Espera-se que o cinturão de Kuiper proporcione novas descobertas nas próximas décadas.